recomece, mas não no mesmo erro, porque você tem que ter aprendido alguma coisa. Nós temos o aqui e agora e uma vida muito curta para não ser próspera e de realização. Não cuida dos princípios, não tem um bom sono, uma boa alimentação, não se movimenta, não acalma a mente e quer ir fazer o extraordinário lá fora. Fala pessoal, aqui é Maico Arruda e esse é mais um episódio do podcast Mentes Poderosas, o podcast que traz pessoas com mentes incríveis e poderosas para ajudar você também a ter uma mente poderosa. E hoje eu tô aqui com a minha amiga Fernanda Toqueto, que tem... Vocês vão ver o potencial dela, a história dela. Mas primeiro, obrigado, Fer, por estar aqui. Veio de longe, né, para estar aqui nesse podcast. Então, gratidão. Eu sei que você vai ajudar muita gente aqui através dessas palavras. Eu que agradeço e vou me entregar aqui para Mentes Poderosas para contribuir com a transformação pessoal e profissional de quem está nos ouvindo. Legal, tô ansioso. Vai ser uma aula isso aqui. Bom, como eu falei, o podcast Mentes Poderosas tem o intuito de trazer pessoas que tenham a mente poderosa que se transformou ou na área financeira, profissional, na saúde, ou pessoas que, além disso, né, que a Fernanda já é uma mente poderosa que se transformou, a gente traz também pessoas que também, como a Fernanda, desbloqueia e destrava a mente de outras pessoas. E no caso dela, ela literalmente faz isso. Ela é a autora best-seller desse livro aqui, ó, Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho. Daqui a pouco eu vou comentar desse livro aqui. Mas, para dar uma introdução, né, formal, quem que é a Fernanda Toqueto? Mãe, esposa, psicóloga, empresária, mentora de empreendedores e autora best-seller. Com mais de 2 décadas de experiência, desenvolveu a metodologia Saia do Rascunho, que tem como objetivo de desenvolver a mentalidade, performance e gestão da carreira e a multiplicação dos resultados. Primeiro, antes de eu pedir para a Fê explicar como que ela se tornou essa pessoa, essa mente poderosa, eu queria comentar do seu livro, Fernanda, que quando eu li o seu livro, achei incrível que é como se fosse um MBA que a gente faz para dentro da gente, né? A gente vê cada detalhinho da nossa mente, estuda as nossas emoções, entende das crenças, dos valores, entende tudo e com exercícios práticos, né? Além dos conceitos teóricos, tem exercícios práticos, você já sai desse livro realmente sabendo como dar os próximos passos, né? Então, primeiro, parabéns, esse livro eu gostei muito porque agrega muito, né, ao que eu faço, ao que eu falo, né, da hipnoterapia, da mentalidade. Então, gostei muito da linguagem que você usou. Então, parabéns por essa obra. Eu sei que está ajudando aí muitas pessoas. Mas antes de a gente começar, eu quero que você se apresente formalmente e conte como que você se tornou essa pessoa que você é hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pelas tuas palavras. Eu sou fã do teu livro também, né? Como você disse, a gente atua na área do desenvolvimento, da mentalidade, desse destrave que é tão importante para as pessoas viverem essa vida que nós temos acesso nesse momento e usufruírem e crescerem e serem felizes, né? E o livro tem esse propósito, ser um caminho de fácil acesso interno para as transformações externas. Então, esse foi o propósito. Então, Fernanda Toqueto, eu vou brevemente colocar aqui o que eu considero importante para essa transformação e evolução. Eu nasci numa cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul, Nova Roma do Sul, com 3.000 habitantes. Caramba. E eu sempre digo que lá tinha o mercado do meu pai, o frigorífico do meu tio, lá tinha diversas experiências. Eu, desde pequena, fui acostumada a ir com os meus pais ao trabalho, participar da família, era a opção que se tinha, né? E com 11 anos eu comecei a trabalhar. Com 11 anos eu tive meu primeiro salário, tinha as minhas responsabilidades. Eu fico pensando como meu pai tinha coragem de fazer algumas coisas. Com 13 eu lembro que ele foi pra praia a primeira vez. Ele, minha mãe, meu irmão e eu fiquei pra cuidar dos negócios. Nossa, com 11 anos. Com 13 daí. Nova Roma, para mim, foi uma escola de desenvolvimento pessoal e profissional. Foi o ambiente onde eu aprendi tudo o que eu queria e o que eu não queria para minha vida. Lá eu vivenciei desafios importantes de família, né, desafios dos meus pais, dos negócios. Eu recordava muito quando eu era jovem a minha mãe dizendo assim sobre empreender, sobre meu pai ter tido
muitos desafios, enfim. Mas eu sempre tive muita coragem, muita vontade de vencer, de realizar, de ir atrás, né? Naquelas 12 horas por dia que a gente trabalhava e estudava à noite, mais na finaleira, eu enfrentei meu pai, e meu pai queria que eu fosse farmacêutica e fizesse uma farmacinha do lado do mercadinho, entendeu? Porque daí ia aumentando o empreendedorismo, que a minha veia veio de lá, né? E eu enfrentei eles, eu quero fazer psicologia, pai, eu quero me desenvolver, eu quero cuidar das pessoas. E eu nem sabia, sinceramente, o que era o poder da psicologia, nem o caminho que eu trilharia. Hoje, com toda a história, a jornada, mais de 40 anos, eu sei que não parece. A psicologia foi um instrumento para mim destravar a minha mente. As minhas crenças limitantes, as minhas vulnerabilidades, os meus traumas ao longo da minha jornada. Então foi um caminho. E o meu propósito, ele se construiu com a minha própria vida, com os meus desafios pessoais, né? Eu sempre tinha aquela coisa de ser muito exigida, de ser muito convocada a entrar em ação, a dar certo, a não errar. Eu era a sobrinha da professora, eu era a filha do dono do mercado que tinha que se dar com todo mundo para fazer negócios, eu era a pessoa que tinha que estar sempre na posição do correto, do certo, do fazer, do acontecer, do não dar certo, do julgamento, né? Imagina a pressão que você sofria. Muita. E era uma coisa do tipo assim, a gente não pode sair do trilho porque ninguém vai entrar no mercado. Se a gente fizer negócios mais e as pessoas acharem que a gente tá crescendo, eu tô falando isso já porque eram as crenças limitantes que me travavam, sabe? Ninguém mais vai vir comprar aqui. Então, se você falar demais, as pessoas vão te culpar. Se você for bem demais, vai começar a dar errado. Então, eu não sabia porque eu estava fazendo aquilo. Minha mãe tinha uma amiga psicóloga e eu tive a oportunidade de fazer um teste vocacional e mostrou psicologia. E aí eu fui. Mas, cara, eu me entreguei de corpo e alma para a psicologia, para o desenvolvimento humano, para o crescimento e minha evolução pessoal. E fui construindo, só que eu comecei a construir tudo isso dentro de empresas. Porque eu me identificava muito, né? Foi onde eu fui criada. Então, eu iniciei com gestão de pessoas, recrutamento, RH, desenvolvimento, treinamento, e foi indo. Eu fui construindo, fui fazendo, eu sou uma pessoa de processo. Mas isso dentro das empresas? Das empresas. Ou já como mentora, consultora? Eu saí da faculdade, me formei no sábado, na segunda-feira de manhã eu estava consultora de 3 empresas na área de recursos humanos. Né? Que era a sua faculdade, foi a sua A minha experiência de faculdade vida, né? começou com 8 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava 12, 14 anos, né? Então, e quando eu estava na faculdade, eu fazia muito estágio. Eu não brincava, assim, o que eu tô aprendendo, onde eu vou aplicar? Eu ia e eu investia mesmo, eu não recebia por aquilo. Eu trabalhava no mercado, eu ia pra faculdade, eu estudava. Então, eu sempre me dediquei muito, com uma perspectiva, assim, o que eu quero, o que eu não quero. Essa questão das intenções, da visualização, da afirmação positiva, da mentalidade, do crescimento, de todos esses estímulos para a gente prosperar, eu carrego desde pequenininha. Eu só não sabia o que estava acontecendo dentro de mim. Então, eu tinha os dois lados. Esses estímulos, né? Porque tudo que você fala aqui é o que eu acredito, que eu faço. Gratidão, visualização, a mentalidade focada no positivo, o aprendizado do dia, tudo isso é algo que muita gente acha que é besteira, mas que tem muito resultado e que você falando que já fazia desde pequenininha, é impressionante. Como que você aprendeu isso? De onde veio isso? Cara, eu acredito, e pensando aqui, juntando as peças, a questão do empreendedorismo, ela sempre me colocou numa posição com o meu perfil comportamental de competitividade, de fazer acontecer, de realizar, de sonhar, de ir além. Então, eu acho que tudo isso começou com as experiências familiares, com o modelo mental da minha família. O modelo mental da minha família sempre foi fazer acontecer, realizar. A minha mãe, tu tem que estudar, tu tem que ter independência, tu tem que cresce, vai pro mundo. E a gente, uma coisa que eu valorizo muito, e eu falo aí quando eu coloco em gestão de carreira, a minha mãe sempre me estimulou, por causa do comércio e tudo mais, a me conectar muito com as pessoas, a me relacionar muito com as pessoas. Então, onde eu chegava, sempre me relacionava, eu olhava para as pessoas,
quem aqui eu posso agregar valor e quem vai agregar valor na minha vida. Então, eu sempre ia para ambientes onde tinham pessoas que tinham mais do que eu, cara. Sabe? Que tinham acesso, que tinham uma visão, que eram estudiosas, que faziam... Sempre procurei intensificar essas relações. Então, eu sempre enxergava coisas que eu não tinha. E o meu comportamento sempre foi de admiração, de inspiração, de tipo, é possível? Então, se é possível, eu também posso. Então, eu acho que foi a criação, a ambiência. Eu me recordo, está escrito no livro, que eu sentava atrás da minha casa, eu olhava para o céu e ficava imaginando a minha vida dos sonhos. Como seria a minha vida dos sonhos? Onde eu estaria? O que eu estaria fazendo? Cara, e eu vivo as coisas que eu imaginava. Isso com quantos anos você se lembra? Literalmente, porque até as características do meu esposo são oficiais, assim, ao que eu pensava, ao que eu imaginava, ao que eu visualizava. Porque eu sempre fiz o ensaio mental do jeito que eu acredito, que é enxergar, mas sentir como se já fosse meu. Né? Então eu fazia isso. Eu acho que era 15, 16 anos que eu me recordo. Que eu me recordo. E aí eu estudei a psicologia, mas eu sempre fui metida assim, sabe? Aí eu fui estudar coaching, aí eu fui fazer formação com Anthony Robbins, aí eu fiz Timothy Galley, aí permeando eu fui costurando, aí eu li o Desbloqueie o Poder da Sua Mente, aí eu sempre fui curiosa, inquieta, sabe? Para aprender, para me desenvolver. Mas sempre com... E até hoje né? Pelo que eu vejo. Muito. E o poder da mente. A minha mente tem um poder, a minha mente aliada com a minha performance vai transformar o meu resultado, porque se alguém pegou uma estratégia e fez, se eu tenho mentalidade e performance, por que eu não posso fazer? Então essa sempre foi a minha jornada. Aí eu fiz, eu realizei, eu entreguei, sempre fui acostumada a trabalhar muito, né? Era do italiano, assim, trabalhar, enfim. E fui fazendo a minha jornada. Psicóloga organizacional, depois fui consultora, depois fiz coaching, depois comecei a entregar treinamentos, depois eu fui avançando e os treinamentos foram ficando maiores, e os workshops. Aí em 2017 eu vinha fazendo, lá no interior do Rio Grande do Sul. Pensei, cara, eu tava na minha cidade, e eu já tinha atendido as maiores empresas, os empresários que investiriam em uma mentoria e já tinham me contratado. A minha lista, né, dos lugares que eu queria estar na região, eu já tinha feito. Eu pensei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para continuar crescendo, para continuar evoluindo? E daí começou esse papo de crescer na internet, escalar e fazer acontecer. Aquilo começou a me incomodar muito. E eu fiz um curso em janeiro de 2017, aqui em São Paulo, e comecei a estudar mais sobre o marketing digital, sobre o posicionamento na internet. E eu voltei, eu fiz um canal no YouTube em março de 2017 e pensei, cara, agora eu vou enfrentar o julgamento, assim, porque por mais que a gente se desenvolva, a gente precisa se reconhecer. E soava minha mãe dizendo, meu Deus, agora o que vai acontecer, né? Ela vai se posicionar, ela vai defender a ideia dela. Minha mãe me ligou, tá ficando maluca, né? Porque primeiro a gente se posiciona, daí depois as pessoas julgam, né? Falam da gente, depois elas se acostumam, acho que foi o Johnny que falou isso pra mim. E depois elas admitem que elas querem aquilo que a gente tem pra oferecer, né? Então a parte do julgamento ela foi forte. No interior, ninguém fazia isso. Eu fui a primeira pessoa na minha cidade, como eu fui a primeira com o podcast, na minha região, a se posicionar na internet. Eu comecei o meu movimento, 17, 18. Só que daí eu pensei, só me posicionando na internet não vai dar, não sei se é isso. O que mais eu posso fazer para trabalhar a gestão da minha carreira, a minha autoridade, o meu posicionamento? Aí eu pensei, eu vou lançar meu livro. Uma obra vai mostrar aquilo que eu sei, aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito. Uma obra vai chancelar uma metodologia e eu vou pedir ajuda. Porque se tem uma coisa que me ajudou a crescer na vida foi ser humilde, pedir ajuda, ter atitude, vender, porque eu amo vender, e me relacionar com os melhores. Então, se era para fazer um livro, tinha que ser com quem? Com a Editora Gente. E aí, começou uma jornada, foi uma das mais difíceis, porque eu demorei 18 meses para lançar meu livro.
né? Eu não tinha ninguém que eu conhecesse, eu não tinha nenhum caminho que pudesse encurtar minha jornada. Foi lá na porta, batendo na porta com mais 800 escritores por mês. Eu fui subindo, fui indo até o momento que eu fiz uma formação, comecei, tive alguns projetos que não deram certo, mas eu fui persistente, muito persistente. E quando as pessoas conhecem quem você realmente é, e a tua vontade, e a tua garra, e a tua determinação, e você se doa para aquilo, não desiste. E eu nunca desisti das coisas que eu queria. E aí foi com muita persistência e dedicação, a Roseli me provocando muito. Você pode mais, Fernanda, mais, lapida essa metodologia, vai, mais. Sei até que nasceu o Destrave Essa Vida e Saia do Rascunho, que foi lançado em 2021, né? E ali foi um ano de muito impacto na minha vida, de muitos aprendizados, um ano desafiador na nossa família, mas um ano fora da curva para mim, porque começou através da editora as conexões. Eu estou aqui por causa dessa conexão, né? Nós nos conhecemos por causa da editora, do Joel, sócios do First Class agora, né? Passamos uma jornada no grupo que era do Joel, o Eco100. Então, um movimento que se construiu todo desde onde? Lá do mercado, né? Desde onde? De saber onde eu estou, que é o que eu defendo, para onde você quer ir e tomar decisões irreversíveis. Porque o que eu mais vejo as pessoas fazendo é tomar decisões reversíveis, que são decisões de segunda, esquece na quarta e tem esperança na sexta da próxima segunda, né? Então é isso. Nossa, Fê. Eu vou, né? Tu me corta, porque eu falo muito. Não, mas é que você estava dando uma aula aqui. E, assim, meu papel aqui é... E eu vou começar a cortar mais, né? Que meu papel aqui é fazer o papel dos ouvintes para ir tirando os insights que você tem aí, as crenças que você tem aí na sua mente, pra gente replicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E só o que você falou aqui, se a gente quisesse parar o podcast só aprofundar nisso aqui, já dava uma aula incrível, né? Eu anotei várias coisas aqui e um ponto que eu quero começar falando você falou várias coisinhas, né? Um detalhe que você falou aí foi do network, né? Que você terminou falando que a gente se conheceu através da editora, mas você foi lá atrás para fazer network, estava nos ambientes corretos. E uma frase bem legal que você falou é que quando você entra no ambiente, você se pergunta, né? Quem eu posso agregar e quem vai me agregar? E aí você já vai de forma estratégica, eu acho, né, que né? vale a pena falar isso aqui. Sim, vamos aprofundar nisso. Intencionalmente, né? Eu acho que as ações o networking, ele é uma estratégia que quando você é intencional e interessante, você colhe aquilo que você merece, né? Quando você vai ao encontro de alguém, de um grupo de pessoas que você sabe quem você vai encontrar, você vai lá. Se você não for intencional, você pode ir lá e não levar nada e muito menos deixar contribuições. Então eu tenho isso dentro da minha metodologia, do meu estilo de fazer, que é, cara, eu vou lá, quem são as pessoas que eu vou encontrar? O que eu quero desse encontro e como eu vou agregar valor para as pessoas que estão lá? Porque você vai num ambiente de 100 pessoas, você pode daqui a pouco sair falando com muitos, mas não agregando valor e talvez não levando aquilo que você poderia. Então, eu acho que tem uma forma de contribuir aqui quando se fala de networking, para mim, é ser interessante e ser intencional. E acho que é legal falar que ser interessante representa isso que você falou de agregar valor, né? Como que eu posso agregar valor para essa pessoa? Porque muita gente acha que fazer network é trocar contato, né? Trocar cartão, pegar o número, eu tenho o número dessa pessoa. Só que se não for interessante para ela, quando você precisar dela, ela nem vai lembrar de você, não vai dar abertura, não vai dar confiança, né? E outra coisa que você falou também, que eu queria que você aprofundasse um pouquinho, é que você falou que sempre pensou, quando via alguma coisa acontecendo, alguém fazendo alguma coisa, você falava, se é possível, se ele pode, eu também posso. Como que... Explora um pouquinho mais esse lado. Eu sempre olhei com essas três frentes de que existe uma estratégia. Se alguém chegou, eu faço sempre a analogia da montanha, se alguém chegou no topo, saiu de um ponto. E para chegar nesse topo, precisou desenvolver algumas habilidades. Então, como eu posso identificar,
né, as habilidades e o caminho e a jornada para chegar nesse resultado. É óbvio que eu preciso que cada pessoa que vai escalar uma montanha, ela tem uma performance, ela tem uma mentalidade, ela demora um tempo diferente. A gente precisa respeitar o nosso perfil, o nosso modelo, mas se alguém chegou, é possível chegar. Teve um caminho para chegar. Teve uma estratégia para chegar. E eu, com o livro, os movimentos todos que eu fiz, foi olhando pessoas que eu admirava, pessoas que tinham os resultados que eu gostaria de ter, e entendendo esse caminho. Então foi sempre com essa visão de chegar lá, que caminho fazer, usando algumas estratégias comportamentais, né? De modelagem, de análise de comportamento, de análise de currículo, de perfil, de estratégia. Então eu sempre tive isso, chegou lá, tem uma estratégia. Mas o que faz a diferença? Eu sempre entendi que a mentalidade e a performance fariam a diferença para esse caminho. Perfeito. Preparar meu corpo, minha mente e minha espiritualidade para dar conta dessa construção. E alinhado a uma coisa muito importante que eu devo falar aqui. Aos meus valores pessoais. Porque é muito fácil de você se perder no caminho se os teus valores não estão claros. Então, qualquer decisão que eu tome, mesmo olhando, a pessoa chegou lá, conseguiu lançar um livro, conseguiu fazer um projeto incrível, impactar mais vidas, fazer um evento gigante, vamos pegar alguns exemplos assim, certo? O que eu não quero abrir mão para chegar lá? Então, quais são os meus? Meu valor principal é a família. Meu primeiro valor é a minha família. Então, eu abro mão de algumas coisas, várias eu já abri, eu já deixei de subir no palco por causa da família, por não estar com problema. Não vou, entende? Então, a minha equipe, eu tô aqui, a minha equipe vai tomar uma decisão, eles sabem. O que a Fer pensaria sobre isso? Família, a filha dela, ética, responsabilidade, transparência, compromisso, resultado. Nós vamos, sim, então sempre com os valores. Porque às vezes você pode olhar as pessoas fazendo, mas elas têm uma realidade diferente que a tua, né? Não é julgamentos, mas as responsabilidades com a minha menina, com a minha filha. Não é possível, eu não quero passar uma semana inteira fora, toda semana fora da minha casa, eu não quero terceirizar a educação da minha filha. Então, quando eu penso isso, se é possível, se alguém fez, eu posso fazer? Posso. A minha mentalidade, o meu comportamento estão alinhados para que eu dê conta de fazer essa jornada? Estão, certo? Meus valores, eles estão alinhados com esse percurso? Ok, do que eu não quero me arrepender? Essa é a minha última pergunta, sempre. Fernanda, do que você não quer se arrepender? Porque a única certeza que eu tenho é que eu tô aqui na tua frente. Tu sabe que meu livro, o primeiro capítulo é Comece pelo fim. E o último é Recomece, mas não no mesmo erro. Porque você tem que ter aprendido alguma coisa, né? Então, eu não quero, o que eu não quero me arrepender? Aí eu decido como faz esse chegar lá. Então é com essa construção, com esse mosaico que eu olho e penso, chegou. Conseguiu. Eu consigo. Mas o que eu não quero me arrepender? Porque nós temos o aqui e agora e uma vida muito curta para não ser próspera e de realização. Nossa, demais. Eu acho que dá pra gente entrar nisso. Você falou de comece pelo fim, só que no início do livro aqui você fala que, e é de fato, né, as pessoas não sabem quem elas são, onde elas estão, e acontece isso que você falou, que muita gente entra numa carreira olhando e comparando, né, os resultados que a sociedade impõe. Vou ganhar dinheiro, vou ganhar status, e até ganha, começa a crescer na carreira e percebe que tá infeliz. Tá com problema na família, com problema no relacionamento, problema de saúde, e aí elas não sabem para onde vão, o que estão fazendo errado, porque elas estão conseguindo aquilo que elas achavam que queria, mas não estão felizes. E aí você fala, eu anotei aqui que você fala que as pessoas não sabem onde estão, né? E quais as ferramentas que você faz com seus mentorandos para você mostrar para eles e eles entenderem onde eles estão antes de tudo? Uhum. Pensando em ferramenta, eu gosto muito da ferramenta da Roda da Vida, onde
ela provoca a pessoa a fazer um diagnóstico, né? Eu provoco aqui a fazer o diagnóstico e na minha metodologia o diagnóstico é uma casa. A ferramenta é uma casa. E a casa com janelas, portas, o alicerce. E eu digo para a pessoa sempre o seguinte, você olha para a sua casa de fora. A sua casa, você imagina o teu eu, a tua vida, as tuas realizações. E olhando de fora, eu faço sempre um convite para a pessoa olhar para pilares que são importantes. Saúde, família, carreira e a espiritualidade, né? Eu bato muito na saúde para ajudar as pessoas a entenderem onde elas querem chegar. Porque é o maior patrimônio que você tem. O que tu faz se tu não tem saúde? Né? Hoje mesmo eu estava na academia e eu gosto muito de esporte e eu fiz uma postagem assim, você vai para academia para prevenir, você vai para academia para remediar ou você nem vai, né? Então você é o cara que vai pela culpa daquilo que você tá, porque você tem que resgatar aquilo que você não fez e tá percebendo, tipo, veio uma dor e agora você ou você vai pagar um preço, ou você vai para prevenir, ou você nem vai ou nem cuida, né? A gente deseja o óbvio, mas não faz deseja o extraordinário, mas não faz o óbvio. Não cuida dos princípios, não tem um bom sono, uma boa alimentação, não se movimenta, não acalma a mente e quer ir fazer o extraordinário lá fora. Como tá a tua conversa interna contigo mesmo? Então, a saúde física, a saúde emocional, as crenças, os impasses, as travas, os medos, os comportamentos, os padrões comportamentais que sabotam fazer de mais, fazer de menos. Então, esse olhar de fora, para na frente do espelho e se enxerga, sabe? Se observa. Dá um passinho para trás e olha como você se comporta, como você se relaciona, como você lida com as pessoas, o que você está fazendo com a tua vida, com a da tua família, com a tua carreira. Quem é você, né, naquilo que você faz? Então eu tenho uma série de perguntas que eu faço a pessoa refletir realmente sobre o que ela está fazendo e o que ela não está fazendo. Porque antes de você decidir algo que você quer ir alcançar, crie consciência absurda daquilo que você está fazendo aqui no presente. Como você se relaciona com o dinheiro, porque ele vai vir. E você até e depois? E depois que ele vier? Eu digo, primeiro é um carro, depois é trocar de carro, depois é o carro importado, e depois é o avião. E daí? E o que te satisfaz? Ou o que nunca vai te satisfazer? Porque a tua dor é outra e não é sobre aquilo que tu vai conquistar, né? Então, toda essa construção. E também toca um pouquinho na espiritualidade, porque eu fui criada, eu fui muito estimulada a ter fé, né? Isso se desenvolve cada vez mais em mim. E eu acho que a fé, ela contribui muito no desenvolvimento e na evolução humana. Então, a minha ferramenta para ajudar as pessoas a entenderem aonde elas estão são algumas perguntas dentro de um diagnóstico que ajuda elas a olharem para a sua casa, para a sua vida, para o seu propósito, para a sua família, de fora e entenderem, cara, eu tô aqui. Então, eu quero ir para lá. O que eu preciso ajustar? E eu tenho certeza que os ajustes estão no óbvio para que você comece a construir crescimento, multiplicação de resultados, para depois querer falar de escala, para depois querer falar de tudo o resto. Perfeito. Como você falou, o óbvio precisa ser dito, né? O óbvio precisa ser dito, precisa ser ensinado e é com ele que eu acredito que as pessoas vão alcançar aquilo que elas mais querem. Né? Que nesses pilares as pessoas estão acostumadas a pensar só na carreira, né? Uhum. Do jeito que a sociedade molda os pensamentos nossos, fala que é a carreira e dinheiro, né? Se você tá bem na carreira e tem dinheiro, você tem sucesso na vida e esquece todo o resto, né? Como você falou, a espiritualidade, a família e a saúde. Uhum. E assim, eu vou recomendar aqui, ó, para vocês que estão ouvindo, assistindo, para o podcast depois, né? No final, volta aqui nessa parte que a Fernanda falou essas perguntas, fez essas perguntas, que só de você parar e refletir com calma em cada uma dessas perguntas, você já vai ver como que tá realmente, de fato, a sua vida e já vai ter uma clareza dos passos que você precisa seguir. Porque não adianta só ouvir, né, e não colocar em prática, né? É isso aí. E eu já recomendo também, né, para você aprofundar mais nesse destrave e nessa análise da sua vida, dá uma pesquisada aí, ó, bota no Google, Destrave a Sua Vida e Saia do Rascunho, que você vai encontrar o livro. Esse aqui é especial, né? Eu trouxe o que você autografou para mim. Você vai encontrar esse livro
e tem na Amazon, tem a versão digital, então é de fácil acesso para você fazer esses exercícios. E eu quero aproveitar aqui, né, Fê, fazer um merchan aqui, que esse podcast ele é patrocinado pela Omni Brasil, para as pessoas que têm um propósito aí de trabalhar ajudando pessoas, querem destravar as pessoas da ansiedade, depressão, síndrome do pânico, procura a Omni Brasil, que você vai achar uma carreira, uma profissão de trabalhar com isso, ser muito bem remunerado. Bom, Fê, mas voltando aqui, você falou também sobre 5 coisas que você tem que te ajudou a crescer, né? E continua te ajudando a crescer. Vamos ver se eu anotei certo. É atitude, humildade, pedir ajuda, buscar relacionamentos melhor, né? Se relacionar melhor e vender. É isso mesmo? É isso. Eu posso complementar um pouquinho? Sim, por favor. O autoconhecimento, a atitude, né? No autoconhecimento eu considero me conhecer. Quanto mais eu me conheço, mais eu aprendo a lidar com as situações. Que é o que a gente estava falando agora, né? Isso. Extremamente importante. Então, o autoconhecimento com o conhecimento, essa atitude, a humildade, o networking e vender. Ontem eu escrevi sobre isso. Quem vende, compra o que quer. Quem não vende, compra o que dá. Perfeito. Né? E a gente tem que ter amor por vender. Eu acho que você é uma pessoa extremamente egoísta quando você não vende algo que é bom, que pode contribuir com o outro, e você aí, por causa das tuas crenças, dos teus mimimis, do teu julgamento, daquilo que você nem sabe o que é, tem vergonha, ou se restringe, ou acha que não sabe fazer. Você sabe fazer muito bem. Se você está fazendo algo que você acredita, se você está se propondo a ser uma pessoa íntegra naquilo que você está fazendo, e se você tem algo bom na mão, é muito egoísmo não oferecer para o outro. É muita, né? Tu não concorda comigo? Se eu tenho um livro bom aqui na minha frente para vender, e esse livro pode ajudar a pessoa a transformar a vida dela, multiplicar os resultados. Eu sou uma baita de uma egoísta se eu não me comprometo diariamente a fazer ações para o maior número de pessoas conhecerem, acessarem, aplicarem, transformarem a sua vida, evoluírem, enriquecerem, contratarem mais pessoas, gerarem mais empregos. Egoísta? Então, mas você precisa vender. Vender é dar a oportunidade para o outro acessar algo incrível para fazer o que tem que ser feito. A minha visão. Então, o que você acredita sobre vender? Eu fui criada com a barriga no balcão. Eu fui criada, cara, tu tem que levar solução para as pessoas. O que elas precisam? Eu fui criada com uma família que meu pai ia com o caminhãozinho toda quarta-feira buscar as melhores verduras e frutas a 1 hora da nossa cidade para servir a comunidade. E tinha que ser a melhor. E nunca podia deixar na prateleira algo que não fosse bom. E ele pensava o que as pessoas gostavam de comer para levar para nossa cidade para vender. E aí nós tínhamos que vender, porque não podia ser. Sobrava ovo de Páscoa. Não, nós ficava até as 8 da noite. Tinha que vender todos os ovos. Alguém ia ficar feliz com os ovos que tinham lá, sabe? Eu fui criada assim. Vender é bom, vender faz bem, vender é saudável, porque você está vendendo aquilo que você gosta para alguém que precisa. Então é só vender a coisa certa para a pessoa certa. E quando você tem uma coisa boa na tua mão e não está vendendo, aí você não merece mesmo, né? Compra o que dá, né? Então eu sou apaixonada por vender. Eu acho que quando a pessoa tem algumas coisas, né? Eu acho que tem algumas pessoas que têm mais naturalidade para a venda, né? Tem pessoas que precisam desenvolver algumas habilidades. Mas falando de vendas ainda, que acho que deve ter um monte de gente ouvindo, principalmente alunos meus que são hipnoterapeutas, que tem essas crenças de, nossa, mas eu tô para ajudar as pessoas, minha missão é ajudar as pessoas, como que eu vou vender? Eles ficam desconfortáveis em cobrar. E com isso que você acabou de falar agora, tenho certeza que tem um monte de gente com o estômago aí remexendo. Destravando. E você teve não vou falar... assim, uma boa base de crenças em relação a vendas, né? Uhum. Por isso que você pensa assim hoje. Mas para essas outras pessoas que não tiveram essa base de crença e ouviram muitas coisas que, vendedor é chato, vai fazer alguma coisa, mesmo trabalhar com vendas, se necessário, como se fosse sempre subestimando a profissão de vendas. Aí criou essas crenças de não gostar de vender, de ter medo de vender. Que dica que você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? Que tem um produto incrível, que é um hipnoterapeuta que pode salvar a vida de alguém? Eu acho que você fala muito sobre isso, que é reprogramar a nossa mentalidade.
Eu só mudo aquilo que eu tenho consciência e depois que eu tenho consciência, eu preciso tomar algumas atitudes. Então você precisa ter consciência de todas essas crenças. O que eu ouvi, o que me disseram, o que eu vi, o que eu experimentei, como eu fui criado, ok, cria consciência. Nós não podemos culpar o outro por ter nos treinado dessa forma. Ninguém dá pro outro aquilo que não tem nem para si ou aquilo que não aprendeu. Então você tem que ser agente de transformação aí na tua linha de vida e de realizações. A minha visão é que a gente pode instalar crenças de identidade, de poder e de merecimento, né? Dentro da minha técnica 3D, de destravar a mente, despertar o potencial e tomar decisões para prosperar, eu sempre digo que eu preciso exercitar comigo o perdão, a aceitação e o aprendizado, fazer um aprendizado. Então, ok, a minha vida está patinando, as minhas metas são a mesma, eu não evoluo, eu procuro 1000 soluções para mim porque eu travo nessa hora de vender, eu não quero, enfim. Agora você pode instalar novas crenças na minha visão. Eu sou vendedor, eu sou capaz, eu sou inteligente, eu sou seguro, sou forte, eu posso prosperar, eu posso fazer bons negócios, eu posso transformar a vida de muitas pessoas, transformando a minha, né? Eu mereço dinheiro, eu mereço crescimento, eu mereço reconhecimento, eu mereço usufruir, né? Eu mereço viver uma vida diferente dos meus familiares se eles não quiserem viver, porque aqui pega muito, tá? Eu vejo nas minhas imersões muitas pessoas, e eu já fui essa pessoa, que muitas vezes segurava o seu próprio crescimento por causa da sua ambiência, né? Para de querer arrastar todo mundo para fazer sucesso, para buscar novos resultados, para evoluir. Você decidiu o quê? Você quer crescer? Você quer dar boa educação? Você quer ter boas condições para fazer férias legais com os seus... Você decidiu isso? Ok. Te realiza, tu tem um propósito, tem uma coisa para entregar, que é a hipnoterapia, certo? O que você vai fazer por isso? É isso, segue firme. Para de querer arrastar irmão, irmã. Eu vejo as pessoas se segurando, e eu me segurei, melhor, eu não me segurei, eu sempre fui. Mas eu queria arrastar as pessoas que estavam comigo para terem sucesso também. E aí, na medida que eu fazia, eu perdia também, porque os outros não estavam vindo comigo. Era um peso, né? Isso, eu ia lá, eu fazia, daí eu queria levar todo mundo, aí eu, né? Então, chega, sabe? Decide a vida que tu quer ter e começa a treinar a tua mente. E visualiza. Só que muitas vezes as pessoas querem crescer, querem enriquecer, pra quê? O que você quer de diferente daquilo que você tem? Quando eu empurro a pessoa pra parede e tá, onde tu quer chegar? Onde tu realmente quer chegar? Elas travam. Então, para que você vai se esforçar a desenvolver tua mentalidade, usar técnicas de vendas? Tem técnica. Tem técnica. Quem falou no meu podcast, Azora? Cara, até você fazer muito bem, superar, triplicar, avançar na meta. Usa técnica, só aplique técnicas. Que técnicas? Vamos lá, spin selling. Como que é? Agora me deu um branco no nome da técnica. Bunch, né? Isso. Aplica a técnica naquilo que você sabe fazer e naquilo que você tem na tua mão e pronto. É só isso que você precisa fazer. E só inventa história quando você tiver muita alta performance. Até lá, só segue à risca. Se você tem atitude, vontade. Raiva a gente não pode ter de pessoas, mas de coisas a gente pode, né? Tem a raiva dos resultados, então, daquilo que você vê depois da régua, do número de ligações que você não fez, né? Eu aprendo muito com os podcasts. Alguém me disse assim, Fer, se não... Foi o Piero que fez isso, falou isso no meu podcast. O Piero Tavalovski, eu sempre falo errado. E ele disse assim, cara, a meta é 150 ligações. Você não pode não fazer, porque você... não está influenciando. Quantas pessoas tu está deixando de ajudar se o teu propósito é ajudar pessoas e tu não conectar com o maior número de pessoas, não existe. Tem que fazer. Tem que nossa meta a partir de hoje não é venda, é número de conexões, número de ligações. Achei interessante isso. Então é sobre aquilo que você acredita. Eu quero ajudar o maior número de pessoas. Ok. Você é uma entidade? Não. Você precisa se dar valor.
Entendeu? As pessoas querem aprender isso contigo também. As pessoas querem desbloquear para quê? Para evoluir, para crescer, elas se inspiram nisso. Então, aprenda a se dar valor, né? Quanto mais valor você se der, mais as pessoas vão se dar. Perfeito. Nossa, isso aí vai desbloquear muita gente. Mas vamos pro próximo ponto, então. Você falou de vendas, autoconhecimento, né, da atitude. E network. Você quer falar de network? Networking. Tem uma frase que eu digo assim, você tá uma mão de quem você nem imagina se relacionando comigo, se relacionando contigo, se relacionando com as pessoas. Eu posso ensinar uma coisa bem prática para as pessoas verem quanto resultado elas estão deixando escoar na mesa por não cuidarem do seu networking. Claro. A técnica é a seguinte, pega uma folha e nessa folha você vai fazer uma lista. Uma lista para uma festa. Imagina que você vai fazer... agora vai ficar indiscreta falar o aniversário, tá? Quantos anos? E essa festa eu tô te dando dinheiro ilimitado para você fazer essa festa. E você vai poder realizar todos os sonhos nessa festa. E nessa festa você tem contigo o dever, a obrigação, como o dinheiro é ilimitado, de trazer todas as pessoas que você gosta, que você já conheceu na vida, que já fizeram algo de bom para você. E como o dinheiro não é o problema, você ainda vai dar a oportunidade para elas trazerem alguém que é especial para elas e que você em algum momento teve a oportunidade de ficar sabendo, viu essa pessoa junto. Então vai ser um baita de um festão. Só que eu vou te dizer algumas coisas assim, ó, não pode faltar família, tem que começar a lista pela família, tem que começar a lista pelos amigos mais próximos, os amigos um pouco mais distantes e os amigos dos amigos. Você bota nessa lista empreendedores da tua cidade, empreendedores que você conhece, influenciadores pequenininhos da tua cidade, os grandes, já vamos badalar essa festa. E você coloca ali também empresas que você já atendeu, sabe? Pessoas que já tiveram, que você já teve a oportunidade, que elas já te ajudaram por acreditar no teu produto, no teu serviço, leva pra festa também. Aí você pega o teu celular que tem 5.000 contatos e tu nem sabe, porque quando tu for olhar ali tu vai ver, e aí tu vai pegar umas 5 horas e tu vai ficar analisando todos os contatos e tu vai ver de quem dessas 5.000 pessoas tu vai trazer pra festa. E pega o teu Instagram também e faz uma varredura nele, nas pessoas que tu segue. E todas essas que tu segue, não as que te seguem, quais tu poderia levar pra festa? Lista de network. Aí quer mais? Vai em todas as outras redes sociais. Aí você vai lá na caixa de e-mail, aí você vai por tudo aonde tem gente que você se conecta e traz pra uma lista. Uma lista tem que ser papel, caneta, um caderno. Vai escrevendo, festas com dinheiro ilimitado, essa é a lista de network. E aí depois você... pensa, quanto tempo faz que você não fala, não se relaciona? Será que essas pessoas sabem o que você está fazendo? Você sabe o que essas pessoas estão fazendo? Comece a entender um pouquinho mais, vai entender. Hoje você tem várias ferramentas para saber de fato um pouco mais sobre a vida das pessoas. Vai dar um Google, coloca o nome das pessoas no Google, entende? Umas 4 horinhas analisando essa lista, eu tenho certeza que existem oportunidades para ti. Vender sem precisar vender. Para você bater a tua meta, para você crescer. Nessa lista, tem. Mas o segundo ponto dessa lista, não lembre dessa lista só quando você precisa. Você faça uma vez essa lista e cuide dela por toda a vida, né? Agregue valor a essa lista. Comece a trabalhar o mapa do teu networking. Aquilo que você precisa já está dentro do teu negócio, aquilo que você precisa já está no teu celular. Você fica aí competindo, fica aí buscando, fica aí que mais? O que dá para fazer? Internet, online, offline, tráfego. Sempre digo, tá olhando no que está dentro da tua estrutura, no teu networking, nos teus clientes e através dos teus clientes, por indicação, você tem tudo o que você precisa. Tá cuidando disso? Se fecha numa sala e faz essa lista. Que eu quero ver o que vai acontecer. Pode me contar depois. Eu tenho certeza que ali tem oportunidades e você tá querendo mais e não tá cuidando daquilo que tá na tua mão. Nossa, que essa tapa é forte, na cara, hein, de muita gente. E na minha própria cara é sempre um tapa quando eu falo sobre isso. Porque eu sei, dá pra botar mais pessoas nessa lista.
Sim. Dá pra fazer mais movimentos. Pega um caderno. É o meu caderno do networking. É a festa com dinheiro ilimitado. E aí, pra onde eu vou? Aí você vai lá e busca mais. Tá dentro. Tá dentro do teu telefone. Tá dentro da tua empresa. Tá na tua vida. Só não me esquece das pessoas importantes. Porque às vezes elas estão a uma mão de quem você precisa. Eu ouvi um dia alguém dizendo assim, peça pra pessoa que faz faxina na tua casa a indicação de alguém. Peça para as pessoas que você nem imagina que elas vão te trazer quem você precisa. Eu estava no andar de cima da minha casa. E eu estava precisando de uma pessoa para a área financeira. Eu desci e eu parei e eu conversei com a pessoa que estava fazendo faxina na minha casa. Eu preciso de alguém para trabalhar no financeiro. Eu falei para ela, tu me ajuda? Tu conhece alguém? Pois conheço, ela falou. A menina trabalha numa escola de educação. Trabalhou muitos anos, agora está trabalhando com vendas e não quer, porque o lugar dela é nos finanças. Liga para ela agora, eu falei. E ela ligou, e eu entrevistei a guria às 5 da tarde, eu admiti ela em 48 horas e já foi pro meu treinamento. Então, as coisas estão mais perto de você que você imagina, e a gente parece que faz um esforço, né, um negócio, assim, às vezes para resolver. Então, essa é mais uma recomendação minha, não só para fazer negócios, mas para captar pessoas, né, para trabalhar com a gente, para agregar valor, para te fazer cara, quem são as pessoas que eu vou agregar valor? Quem são as pessoas que eu não posso me lembrar delas só quando eu preciso? É um plano de ação de networking. Essa aqui toda a minha lista. O que eu vou fazer com isso? Esses aqui são os top 10. Os top 10 na minha cidade. Na minha metodologia, que tu não conhece, é focada em multiplicar resultados, que também é uma casa, eu faço desenho, e no desenho da casa tem aqui, ó, eu sempre digo assim, ó, você tem que ser bom na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, para depois conquistar o teu país. Então, na lista do networking, tu não esqueça os da rua, os do bairro, os da cidade, os do estado e do país. Vai nessa ordem. Porque quando tu precisa, tá do teu lado. E tu não tá enxergando. É a minha visão. Nossa, perfeito. Só essa ferramenta de network aí já vai trazer muito dinheiro para muita gente aí que tá nos ouvindo, né? E esse ponto é interessante, você falou que todo mundo que a gente precisa já tá aqui no celular, né? Tá dentro da nossa lista, né? Eu digo, são 3 janelas que eu avalio: networking, compromisso com o cliente e indicação. Você quer buscar... Compromisso com o cliente e indicação. Isso. Eu tenho que ter um compromisso muito grande com o meu cliente e criar uma barreira de saída para ele. Porque o meu cliente, ele quer ficar comigo. Se é bom aquilo que eu tenho para oferecer, ele quer mais de mim. Então, eu preciso criar soluções. Cuida do teu cliente, cria uma boa rede de networking, que é a ambiência, que é através do cliente, que é estudando, que é em grupos de empreendedores. E, se é bom para mim, eu vou querer que seja bom para alguém. Então, eu vou conectar alguém contigo. Certo? Então, a indicação é a alma do negócio. Imagina a indicação potencializada, né? Sim. Então, eu acho que aqui tá grandes oportunidades quando as pessoas destravam isso. Elas crescem, multiplicam e acho que daí começam a se preparar para pensar em ser exponencial. Mas o que eu achei interessante, como você explicou, quando a gente monta essa lista, a gente percebe o quanto de oportunidade que a gente tem ali que a gente não está aproveitando. E aí, linkando com outra ferramenta que você já comentou aqui, que eu uso muito também, que é a visualização, né? A gente imaginar exatamente aquilo que a gente quer, mas não só de imaginar, de pensar de qualquer jeito, mas de se concentrar, meditar, sentir a emoção, como se a gente já tivesse aquilo, a visualização, né, que a gente faz. Isso vai fazer a nossa mente ir buscar onde a gente já tem aquela oportunidade. Então você mostrou aqui de fato que a gente tem essas oportunidades perto da gente, né, nessa lista aí de network. Então quando a gente ativa a nossa mente para buscar, ela vai achar dentro da nossa própria lista aquilo que a gente quer. Então, isso é muito poderoso, né? Uhum. Mas vamos pro próximo ponto. Vamos falar de humildade? Isso transforma. Forte, né? É forte. Às vezes, eu tenho que até cuidar. Porque, sinceramente, às vezes eu acho que eu não reconheço algumas coisas que as pessoas enxergam, porque eu sempre aprendi. Cuida para não cair, sabe? Seja humilde, seja, sabe? Vamos começar definindo aqui, acho que vai ser importante o que você falou. Como que você define o que é
humildade e o que é autodesvalorização ou baixa autoestima? Eu acho que humildade é você sempre se colocar numa posição de evolução, de melhoria, de aprender com o outro, de não se tomar cuidado para não ser arrogante, né? Isso, de não ser uma pessoa inacessível. Então eu tomo muito cuidado. Isso, eu não quero passar isso, eu não quero que as pessoas que estão perto de mim se sintam mal por essa atitude. Então eu aprendi, tem que ser humilde, eu aprendi. Agora a segunda que você colocou é? Uma baixa autoestima ou autodesvalorização. Quando eu falo assim, você é um puta potencial, você faz algo muito bem, e aí quando tem uma oportunidade ou alguém pede sua ajuda, você simplesmente fala, não, eu não sou bom o suficiente, eu acho que deixa pra outra pessoa, a outra é melhor do que eu. E daí isso tudo tá bastante associado na minha percepção à insegurança, à baixa autoconfiança, às crenças limitantes, e que aí eu percebo que é um caminho de muita oportunidade para o desenvolvimento emocional, né? Mas como que alguém diferencia, assim, na sua visão? Se, poxa, eu tô sendo humilde em não aceitar isso, em não me colocar à frente nisso, aparece uma oportunidade na minha empresa ou no meu grupo de negócios. E eu sei que eu sei um pouco sobre aquilo, mas claro, eu não sou o melhor especialista do mundo nesse tema. Mas aí como que eu sei se eu ficar na minha, eu tô sendo humilde ou tô sendo me autodesvalorizando e deixando de aproveitar uma oportunidade? Como que você vê isso? Eu acho que pode ser o segundo ponto de autodesvalorização, assim, né? Eu não tenho problema nenhum com colocar no jogo e na mesa a minha vulnerabilidade, tá? Quando eu estou em ambientes que tem pessoas que eu admiro o resultado delas, e eu e você, eu não sei como é pra ti, mas ontem mesmo eu falava sobre isso, né? O First Class é um grupo potente que a gente convive de pessoas com resultados extraordinários. E cada vez que eu encontro essas pessoas, eu saio com a minha cabeça, assim, pegando fogo. Explodindo, sabe? E eu quero ser contribuição, eu aprendi a ser contribuição, eu me dou muito para as coisas que eu faço. Mas às vezes eu fico pensando, não, aqui eu nem vou abrir a boca, porque o cara já tá fazendo tanta coisa, como é que eu vou ser relevante? Então eu preciso tomar muito cuidado para não me autodesvalorizar, quando eu sei muita coisa que eu poderia agregar valor, né? Então eu acho que isso, para mim, é um ato de muita sinalização. Fer, será que as pessoas sabem o que você realmente faz? Será que elas têm noção do quanto tu pode contribuir? Porque a humildade de pensar, não, essa pessoa já construiu tanta coisa, será que vai ser relevante para ela ouvir isso? Não precisa. Melhor não tomar o tempo dela com isso. E muitas vezes eu tô sendo... Tu me entende o que eu quero te dizer? Eu não tô agregando valor por humildade. Por me colocar num lugar que fica aqui. O que tu quer contribuir com uma pessoa que já fez, já realizou? Então, sim, tem essa linha tênue entre se autodesvalorizar e a humildade. Assim, você é bom, você sabe, você já conquistou. O que você vai querer ouvir de mim? Se aquilo que eu mais desejo é aquilo que você tem. Não, eu tenho coisa para agregar. Então, mas, Fer, como desenvolve isso? Acho que a primeira coisa é ter consciência, né? E a segunda é começar a se desafiar em pequenas situações e ir evoluindo, né? Eu acho que esse é o caminho. Se tu tem o conhecimento alinhado e se tu tá construindo o teu resultado, o resultado, ele vai te comprovando que você é capaz, né? Perfeito. E você falou um ponto aí que deu um insight muito grande pra mim, né? Pra ter essa clareza. Porque eu também eu tava refletindo aqui como que... Porque às vezes eu também não tenho essa clareza, mas você falou de vulnerabilidade. E talvez a humildade seja você ir lá e falar e buscar aproveitar a oportunidade, buscar se colocar, mas ao mesmo tempo você falou, demonstrando a vulnerabilidade que você não é o mestre naquilo, que você não sabe tudo aquilo, e que se você colocar aquilo ali e alguém trouxer algo diferente, que você está aberto para aprender também. Mas você foi humilde e ao mesmo tempo aproveitou a oportunidade. Agora, se você nem se coloca em campo, aí você está se desvalorizando. Porque quem tem que julgar se o seu conhecimento vai agregar
para a vida dele ou não, é a pessoa. É a pessoa. Você tem que dar a oportunidade. É como você falou de vender, né? Você tem que dar a oportunidade da pessoa absorver aquilo para ela. É isso aí, eu fiz até um desenho aqui, ó, humildade, vulnerabilidade ou autodesvalorização. Quando você coloca a vulnerabilidade na mesa, acho que fica mais fácil de você equilibrar essa equação, né? Não ter medo de mostrar as suas fraquezas. Perfeito. E com a humildade puxa o próximo ponto, né? Que é um dos pilares que você falou que ajuda a crescer, é pedir ajuda. Explora um pouquinho esse ponto a mais aí sobre pedir ajuda. Pedir ajuda, eu acho que é o processo das coisas, assim. Quando eu sei o que eu quero construir, para construir algo, eu preciso de estrutura, eu preciso de conhecimento, eu preciso de know-how, eu preciso de evolução. E eu percebo, assim, que 5 anos atrás eu tinha muitos desejos de construções que eu queria fazer, que, sinceramente, ainda bem que elas não aconteceram. Porque eu não tinha uma estrutura, eu não tinha uma preparação, eu não tinha um negócio estruturado para fazer as coisas que eu estava me propondo a fazer. Então, esse pedir ajuda é quando você sabe aquilo que você quer, tem mentores, tem conselheiros, tem cursos, tem grupos, né? Eu acho que quanto você realmente está disposto a reinvestir naquilo que você está ganhando para se tornar melhor naquilo que você faz, para evoluir como negócio, né, na carreira. Então essa é sempre a minha visão, pedir ajuda é ter essa percepção, e foi o que eu fiz ao longo de toda a minha vida, e por alguns momentos reinvestindo mais do que aquilo que eu usufruía, muitos, para me tornar melhor, e para hoje me sentir merecedora do retorno que eu estou tendo daquilo que eu faço, né? Então pedir ajuda para mim é isso, é estudar, mas também contar com consultores, mentores, especialistas, e não querer dar conta de tudo, né? Porque eu vejo, e já aconteceu comigo, a questão de querer centralizar, a questão de querer, meu Deus, eu vou pegar aqui, vou pegar ali. Não, você tem que pegar naquilo que você é forte, você tem que pegar naquilo que você é estratégico, você tem que pegar onde está o teu talento e ter essa visão de que a gente cresce com gente, a gente não cresce sozinho. A gente cresce com competência, com a costura das competências, né? Muito bom. E o que você trouxe de exemplo ficou muito claro para mim, e acho importante esclarecer, né? Quando a gente fala pedir ajuda, tem gente que usa isso como desculpa, falando, ninguém quer me ajudar, eu não sou ajudado. Só que o que você trouxe aqui, quando fala de pedir ajuda, eu diria que seria sobre dar um jeito de conseguir ajuda. E esse dar um jeito, às vezes, é você ir pagar por um mentor, né? E pagar por um curso, se colocar num ambiente onde tem pessoas que estão dispostas a te ajudar e não ficar esperando vir alguém te ajudar, né? E como você falou, e eu também fiz isso, né? É investir, às vezes, muito mais do que você estava usufruindo, porque é um combustível para o seu crescimento, né? A gente cresce de acordo com o nosso conhecimento. Então, quanto mais a gente investe no nosso conhecimento, mais rápido a gente cresce. E agora eu entendi essa questão da ajuda. Essa é a ajuda, né? Não é terceirizar, ninguém tem responsabilidade alguma sobre aquilo que você decidiu, né? É você com você mesmo. Então, busque especialistas, busque quem sabe, busque quem já trilhou o caminho, busque quem facilita de verdade, né? E não adianta querer, tapear aqui, ali, dar um jeitinho aqui, não querer investir aqui para tentar salvar aqui, vai continuar na escassez, né? Acho que se prepare e faz o que tem que ser feito e nada mais. Perfeito. Fernanda, qual o maior erro que você cometeu na vida? Na vida... O maior erro que eu cometi na vida. Quando eu penso em erro, eu recordo assim, nessa fase ali que eu estava de 2017, 18, de buscando crescimento profissional, do desejo de fazer diferente, enfim. Eu me iludi um pouquinho com a internet ali na largada. Esse foi um erro. E eu criei um projeto na época direcionado só para mulheres. Eu passei na frente do meu nome a marca de um projeto e eu me desconcentrei um pouco, sabe? Eu fiquei um pouco iludida, assim. Não prejudicou a minha carreira. Lá fora, eu nem sei se as pessoas perceberam isso.
Mas foi um momento, assim, que eu achei que muitas coisas se transformariam por movimentos que eu estava fazendo. Que foi o que eu disse, ainda bem que algumas coisas não aconteceram, porque hoje eu sei como precisa ser, né? Mas foi isso, assim, foi colocar intensidade demais num lado e esquecer de um outro, de importante, outro. né? E qual foi o seu maior acerto? Ser mãe. Teve vários, né? Ser mãe foi um acerto incrível. Eu digo que todas as competências que eu precisava desenvolver, eu desenvolvo com a minha filha. Foi um acerto formar uma família. Foi um milagre, né? A minha filha, eu digo que é um milagre. Eu tenho uma filha, mas eu tive mais 3, que infelizmente não avançou. Então esse foi um acerto. Outro acerto foi ter, por mais que era difícil, ter participado da vida e da rotina e do trabalho com a minha família. Envolvido eles, né? Moldou. Eles moldaram muito o meu caráter. Isso foi um acerto. Eles me envolverem com as responsabilidades, né? Não foi meu o acerto, foi deles, mas foi um acerto que impactou muito a minha vida. Outro acerto, a psicologia foi um acerto. Escrever um livro foi um acerto. Fazer parte de um grupo de empresários de altíssimo impacto foi um acerto. Foi um acerto compartilhar a minha vulnerabilidade, as minhas fraquezas. Até muito pouco tempo atrás eu queria me defender, sabe? Então as minhas vulnerabilidades contribuíram com o propósito, com a minha missão. Foi um acerto hoje compartilhar tudo que eu faço que dá certo e ajudar as pessoas a crescerem. Foi um acerto. Meu Deus, tem vários acertos. Se não tivesse tantos acertos, você não estaria onde você está, né? Boa. E qual o maior desafio que você passou, tanto na vida pessoal quanto profissional? Tô perguntando isso pra gente aprender, né, com as suas experiências. O meu maior desafio, eu sempre tive, decidi eu faço, fui criada assim, pra isso. Decidi eu realizo. Quando eu decidi ser mãe, eu engravidei rapidamente, depois eu perdi o primeiro bebê, aí eu tive a Antônia, e depois eu tive mais 2 gestações que eu perdi. Então esse foi um grande desafio na minha vida. Se tu me permite deixar essa mensagem aqui para as mulheres que estão me escutando, você vai perder o controle quando você decidir ser mãe. Você vai perder o controle do dia que isso vai acontecer. Você vai perder o controle um pouquinho logo em seguida quando seu filho nascer, porque a vida vai mudar, as coisas vão ser diferentes, você vai reajustar muitos dos teus objetivos, né? Então ali para mim foi um grande desafio. A maternidade é a melhor coisa da vida que me aconteceu, disse que foi um primeiro acerto, mas também foi o que mais me desafiou, porque eu amo a minha filha, eu amo a minha família, eu amo a minha carreira, e a gente precisa reaprender na nossa vida, mais velhos, né? Então esse foi um grande desafio. Outro desafio, eu acho que esse foi o desafio de Fernanda, né? Toqueto. Foi esse. Entendi. Esse foi um grande desafio. E eu quero te fazer uma pergunta que achei muito interessante que você me fez quando eu fui no seu podcast. Uau. Tudo que vai e volta, né? Tudo que vai e volta. Que é aquela pergunta final que você faz. Qual a pergunta que você gostaria que te fizessem que nunca fizeram? Onde eu quero chegar. Onde você quer chegar? Então eu te pergunto, onde você quer chegar, Fernanda? Eu quero aquilo que eu tenho, eu quero lapidar aquilo que eu tenho e não quero perder o que eu construí. Então eu quero continuar evoluindo, eu quero continuar crescendo, eu quero ajudar as pessoas a destravarem a sua mente, a multiplicarem os seus resultados. Eu quero isso, paz, felicidade, transformação, evolução com a minha carreira, mas eu quero aquilo que eu já construí. Então isso é onde eu quero chegar. As pessoas não costumam me perguntar, né? E foi assim libertador para mim quando eu entendi o que eu quero, o que eu preciso que eu não tenho. Então é o que eu não quero me arrepender. Então eu quero deixar essa reflexão para as pessoas. Onde você quer chegar, lembre das coisas que você não quer se arrepender. Mas é sobre isso, é continuar evoluindo, é continuar crescendo. Eu sou ambiciosa, eu gosto de coisas incríveis, sim, mas sempre com isso na mesa. Mantendo aquilo que você já fez, né? Senão não faz sentido a vida, né? A gente se esforça tanto para construir as coisas e... Na escalada, lembre sempre das coisas que você não quer perder para chegar lá. Eu não admito não cuidar da minha saúde, não admito.
Ontem estava em Alphaville, era 6h30. O Uber ia dar 1h30. Tinha uma Veloz. Eu fui pedalar. Eu não vou perder saúde. Eu corri hoje de manhã. Eu não vou perder saúde. Eu quero ser exemplo de saúde para minha filha. Né? Eu não vou perder a convivência familiar para escalar. Eu vou trabalhar. Eu fui acostumada a trabalhar. Eu vou fazer acontecer. Eu vou realizar. Mas eu vou trazer sempre esse princípio. Entende? É nesse sentido, assim, sabe? Entendi. Então eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero fazer, quero enriquecer mais. Sim! Se eu falar que não, é tudo mentira daí. Mas eu não quero perder aquilo que eu já conquistei e que me deixa muito feliz. Entendi. Nossa, mensagem forte essa. Quanto tempo que a gente já tá aqui já? Acho. 1h15. Uau! Nem precisou de relógio, voando, viu? Quanta gratidão. Antes de fazer a última pergunta, você me deixa 2 perguntas aqui, só quero reforçar aqui, né, que o podcast é patrocinado pela Omni Brasil. Quem quiser aí viver de uma carreira com um propósito, ajudando pessoas a se libertar dos maiores males do século, procura a Omni Brasil, que você vai achar uma carreira com muito propósito e, inclusive, trabalhar com isso que a Fernanda trabalha, né, ajudando empresas, ajudando pessoas, né, desenvolvendo pessoas aí e sendo feliz, trabalhando com propósito. Ô, Fernanda, uma pergunta que eu sempre faço, 2 na verdade, no final, para alguém ter uma mente poderosa, o que ela precisa começar a fazer e o que ela precisa parar de fazer? Pare de se comparar, se inspire, decida o que você realmente quer. Acho que tem que parar de se comparar, tem que decidir. Eu acho que precisa acalmar a mente, reprogramar a mentalidade, ativar a performance e trabalho. Perfeito. Bom, e onde a gente acha a Fernanda? Onde acha a Fernanda? @Fernanda Toqueto, Tochetto, no Instagram, podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, no canal no YouTube também, Fernanda Toqueto. Você pode mandar um direct aí, eu estou à disposição para responder perguntas. Até eu tenho um livro digital, Decifre Sua Mente, Multiplique Seus Resultados. Só me chamar pelo direct que eu mando esse livro para quem está acompanhando. De presente. De presente. Ó, pessoal, todo mundo. Como que chama esse livro? O digital. Decifre Sua Mente e Multiplique Seus Resultados. Decifre Sua Mente e Multiplique Seus Resultados. Se quer ganhar esse livro de presente, vai lá no @, Fernanda.toqueto no Instagram e me chama no direct. Só coloca assim, hashtag Mentes Poderosas que eu vou te dar esse livro de presente. Ó, presentão, hein? Então manda lá, hashtag Mentes Poderosas, no @ que tá aparecendo aqui embaixo, que você vai ganhar esse livro digital de presente. Isso aí. Muito bom. Fernanda, gostou da nossa conversa? Ai, foi excelente. Eu confesso aqui pra você que eu também vou sair já com uma listinha de coisas pra revisitar, e é sobre isso. Acho que quando a gente se propõe a evoluir, a crescer e a transformar, a construção é diária. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigada. Então, se você não está inscrito, se inscreva aí no podcast Mentes Poderosas e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.